Motoristas e cobradores de ônibus de Campinas encerram a greve. Pela manhã, quase toda a frota estava na rua, mas uma parte dos trabalhadores ainda reclamava do acordo firmado com as empresas de transporte coletivo. Homem é preso depois de roubar carga de cigarros em Indaiatuba. Outros 2 criminosos que participaram da ação conseguiram fugir. E futebol, Ponte Preta apresenta Marcinho, o novo camisa 10 do time. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Motoristas e cobradores de ônibus de Campinas decidiram por fim a greve nesta madrugada. Pela manhã, quase toda a frota estava na rua, mas uma parte dos trabalhadores ainda reclamava do acordo firmado com as empresas de transporte coletivo. De acordo com a INDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, até às 9 horas da manhã, quase 90% dos ônibus que circulam na cidade já estavam rodando. Apenas os funcionários da AVB3 optaram por colocar nas ruas apenas os 70% que foram determinados pela Justiça. Na audiência de conciliação realizada nesta quinta-feira, entre o sindicato e representantes das empresas de ônibus, não houve um consenso com relação ao reajuste salarial. O sindicato pediu 7% de aumento para os cobradores e 9% para os motoristas. E as empresas ofereceram 6% para as duas categorias. Por volta das 11 da noite de ontem, eles se reuniram novamente e chegaram ao índice de aumento de 7% nos salários, no valor do vale-refeição e também de participação nos lucros. Após esta definição, em uma assembleia realizada nas garagens por volta das 4 horas da manhã, a maioria dos motoristas e cobradores decidiu voltar ao trabalho. Mas, segundo os funcionários da linha verde, essa decisão não foi compartilhada com todos os trabalhadores. Foi uma decisão isolada do Sindicato dos Rodoviários e dos empresários. Não teve a opinião dos trabalhadores. Os trabalhadores não têm conhecimento dessa decisão que foi tomada por eles. Eles também reclamam que os 16 funcionários que foram demitidos na última quarta-feira não foram reintegrados às funções, como ficou definido na audiência de ontem. Um dos funcionários lá, a mando da gerência, estava com um papel na mão com o nome dos funcionários que foram demitidos, barrando e não permitindo a entrada desses funcionários dentro da empresa para poder cumprir, né, a ordem judicial. Mesmo com a maioria dos ônibus circulando, a situação ainda ficou complicada durante a manhã. Nos terminais Ouro Verde e Campo Grande, os passageiros enfrentaram filas imensas para entrar nos veículos. Como a decisão aconteceu na madrugada, muita gente ainda não sabia do fim da greve e saiu de casa com o carro, o que deixou várias vias da cidade congestionadas. Os corredores dos ônibus que tinham sido liberados para veículos menores nos 2 dias de greve voltaram ao normal. Agentes da INDEC fizeram um monitoramento nestes trechos e orientaram os motoristas. O sindicato da categoria informou que a decisão de pôr fim à greve foi tomada em assembleia com a votação da maioria dos trabalhadores. Diz também que aqueles que ainda estão mobilizados agem contra a determinação do órgão e que funcionários demitidos iniciaram a greve de forma ilegal e, por isso, não foram readmitidos pela empresa VB Transportes. E os servidores públicos municipais de Campinas, que estão em greve há 7 dias, fizeram hoje uma passeata pelas ruas da região central da cidade. Eles reivindicam reajuste salarial. A execução de músicas clássicas pela Orquestra Sinfônica de Campinas hoje pela manhã mudou a rotina da Assembleia dos Servidores Públicos Municipais. 58 dos 90 músicos aderiram à greve e decidiram fazer uma apresentação especial para a categoria, que se concentrou nas escadarias do Paço. Os integrantes da Sinfônica aproveitaram para protestar contra o que chamaram de descaso com a área da cultura por parte da atual administração. Falta de teatros, falta de um planejamento, de projetos, né, para o ano, direção mais
profissional, na verdade, que a gente está faltando. Os funcionários públicos que estão de braços cruzados há 7 dias pedem aumento salarial de 13,18%. Reivindicação que não foi atendida pela Prefeitura. O governo municipal já anunciou o fim do diálogo com os grevistas e elaborou um projeto que ainda vai ser apreciado pela Câmara de Vereadores, contendo um reajuste de 5,39%. O executivo alega que o índice repõe a inflação acumulada dos últimos 12 meses e que este seria o limite estabelecido pela legislação por se tratar de ano eleitoral. Mas os servidores não concordam com essa interpretação e decidiram radicalizar o movimento a partir de hoje. Pela primeira vez desde que a paralisação começou, a categoria saiu em passeata pelas ruas da cidade. Apitos, cartazes e palavras de ordem reforçaram o descontentamento dos funcionários. De acordo com a advogada Ofélia Reineck, especialista em direito público, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o Executivo não pode reajustar o salário dos servidores acima da inflação do ano. Caso descumpra a determinação, pode sofrer penas previstas na lei. Já sobre as críticas de abandono à cultura, a Prefeitura informou que a pasta responsável passa por um processo de mudanças. O Ministério do Trabalho divulgou um levantamento sobre a geração de empregos no país em abril. Campinas registrou o segundo melhor índice do estado nas contratações. No mês passado, a cidade fechou com um saldo positivo de 1.653 postos de trabalho com carteira assinada. O setor que mais contribuiu foi o de serviços, seguido da construção civil. Os jovens representam 56% do volume de contratações. Com esses números, Campinas ficou em segundo lugar no ranking estadual no mês de abril. No acumulado dos 4 primeiros meses do ano, a cidade aparece em 11º. Apesar dessa colocação, esse crescimento é cerca de 40% menor que o registrado em abril do ano passado. Na região metropolitana, o saldo de 5.174 vagas foi o melhor desde 2001. A ENDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, vai colocar ônibus reservas e criar uma linha especial para atender o público da virada cultural. O evento acontece neste final de semana nas praças João Amazonas e Arautos da Paz, com diversas atrações. Uma linha especial vai sair do Terminal Central, passar pelo Terminal Mercado em direção ao local das apresentações. Mais informações no portal da ENDEC, www.endec.com.br ou pelo telefone 3772-1517. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo disponibilizou um canal na internet para denúncias de propagandas eleitorais irregulares. Walter Sena. O serviço disponibilizado pela Justiça Eleitoral está no site www.tre-sp.gov.br. O cidadão pode fazer a denúncia acessando o sistema aqui, a página na internet. Clicando no link Denúncia Online, aparece este formulário. Aí é só informar o endereço, o conteúdo da propaganda e os nomes dos candidatos ou partidos que estariam sendo beneficiados. É obrigatório a identificação do cidadão. Mas atenção, esses dados vão ficar restritos à Justiça Eleitoral e, portanto, não vão constar do processo instaurado para a averiguação. A partir daí, o que acontece? A Justiça Eleitoral vai checar as informações passadas pelo eleitor? Sim, a partir desse momento é feita uma constatação pela zona eleitoral responsável por aquele bairro, e o juiz eleitoral, verificando que há uma propaganda irregular, manda que seja retirado, né, intima o candidato a retirar da propaganda. Se ele não o fizer, esse procedimento é encaminhado para a zona responsável pela propaganda eleitoral, que vai iniciar um processo de representação que acaba gerando uma multa para o candidato. Nesta fase aqui, está sendo focada a propaganda de rua. Exatamente. Para fazer o denúncia online, se utilizar do denúncia online, é para se utilizar quando há denúncias por propaganda de rua.
E no outro período, durante lá a propaganda eleitoral gratuita, por exemplo, esse sistema vai ser mantido? Esse sistema é mantido. Agora, as outras propagandas relativas a rádio, emissoras de rádio, TV, imprensa escrita, é outro tipo de representação. Tem que entrar com uma representação no Ministério Público e aí sim ele vai iniciar um procedimento contra o candidato. No caso, é só aquelas propagandas que você visualiza na rua que estão irregulares, entrar no denúncia online. E a Justiça Eleitoral imagina que vai ter uma boa participação da sociedade? A população tem participado muito, já faz 2 eleições que nós temos o sistema, a população tem participado bastante, tem encaminhado muitas denúncias, o que nos ajuda muito, porque a nossa cidade é muito grande e o cidadão é copartícipe conosco, então se a gente tiver que averiguar toda a cidade, a gente tem muita dificuldade. Com a ajuda da população, a gente pode coibir esses indevidos, essas propagandas indevidas. Obrigado pela entrevista. Só reforçando então o endereço www.tre-sp.gov.br. Walter Sena, de Campinas. E veja a seguir, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, diversas atividades em Campinas chamam a atenção da sociedade para o problema.